colaboradores, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um podcast muito especial e você que tem o sonho, a curiosidade e a vontade de ter o tão transplante capilar, de ter o sonho de ter os seus cabelos de volta. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que é especialista. Ela é doutora, ela é proprietária da clínica que foi pioneira aqui no Vale do Aço em trazer esse mercado fantástico aqui para nossa cidade. Hoje eu vou conversar com a doutora Emanuela. Ela é médica, proprietária da Inovare, mãe, casada, e ela vai trazer hoje muitas informações para você. Fica aqui comigo até o final, tenho certeza que vocês vão sair assim apaixonados, e para quem já quer fazer, né, doutora? Sim. Vai ser a oportunidade de vocês conhecerem melhor esse trabalho fantástico. Seja bem-vinda, doutora. Sim, muito obrigada, Tamara. Fico honrada de estar aqui hoje com vocês e de poder contribuir um pouquinho com as informações que são pertinentes ao transplante capilar. Sim. Sabe? Hoje a gente tem visto aí tanta gente querendo fazer transplante, tanta gente interessada, tantos artistas, né? Tantas pessoas famosas no Instagram, nas redes sociais. E aí as dúvidas vão aumentando, há muitos pacientes, às vezes medo. Exatamente, o medo, e aí a gente fica na dúvida se aquela informação ela é verdadeira ou não, e hoje a gente está aqui então para poder falar toda a verdade. Ótimo, muito bom. Mas eu queria também que as pessoas te conhecessem, doutora, como profissional, como pessoa. Então conta pra gente assim, qual que é a sua origem, de onde que você qual que foi a ideia mesmo, o início de trazer essa novidade aqui para Ipatinga, para o nosso Vale do Aço, e falar um pouquinho de você, da sua formação, da sua trajetória profissional. Então vamos lá. Primeiramente, eu sou mãe, né? Sou mãe da Isis, da Mia e do Tom, esposa do Gil, sou filha da Maria Tereza e do Manuel, né? Pessoas humildes, mas que sempre batalharam muito para estudar os filhos, sabe? E minha mãe, desde sempre, ela deu muito exemplo pra gente, no sentido de que tudo que você quiser fazer na sua vida, faça bem feito. Então, eu sempre parti desse princípio. E aí, eu quis fazer medicina, porque eu sempre fui apaixonada por pessoas, pela história das pessoas, e eu só tinha uma opção, ou eu passava numa universidade federal, ou não tinha opção de fazer outra faculdade, né? Meus pais não tinham condição. E aí eu tentei 2 vezes vestibular e na época eu consegui passar em várias faculdades de medicina, passei na UERJ, passei na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, mas não passei na minha cidade de origem, né? Que é Vitória, que eu sou de Vitória, do Espírito Santo. Isso. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiz Universidade Federal Fluminense e lá dediquei minha vida à medicina. Foram 6 anos de muito estudo. E quando eu me formei em medicina, eu sempre tive uma certa paixão pela cirurgia, pela parte cirúrgica. Mas eu também pensava em mim como mãe e não queria que a minha vida fosse tão turbulenta como é de um cirurgião, né? Exatamente, tão intensa. E aí eu acabei decidindo fazer dermatologia, sabe? Fiz dermatologia, quer dizer, 1 ano antes de fazer dermatologia eu fiz clínica médica e então fiz dermatologia e comecei a minha carreira como dermatologista aqui em Ipatinga, né? Porque eu sou capixaba, sou do Espírito Santo e meu marido veio para cá, para Ipatinga, por uma oportunidade de trabalho. E eu, como médica, falei, não, aonde eu vou conseguir trabalhar e vim aqui para essa cidade que nos abriu as portas, sabe? Falo que eu sou capixaba, mas sou ipatinguense também, de coração, sabe? E aqui eu comecei a trabalhar com a dermatologia. Atendia consultório, Sim, clínica. Exatamente, todas as coisas. Até que um belo dia eu tive a oportunidade de ir para Lisboa, a Universidade de Lisboa, ver o transplante capilar com essa técnica inovadora que eu faço hoje, que é a técnica FUE. E na época eu tinha uma bebezinha de 6 meses, eu desmamei a minha filha para poder conseguir ir, porque também não tinha como levar todo mundo, né? Tinha 2 filhas na época. E aí fui para lá
E aí sempre aquele paradigma de mãe e profissional, né, Tamara? Que não é né? fácil. Muitas mulheres, inclusive, nesse tempo param, né? Sim, exatamente. E aí, quando eu cheguei em Lisboa, que eu vi a técnica sendo realizada em cadáver fresco, eu fiquei, assim, apaixonada. Eu olhei para aquilo, eu não consegui mais ver nada, nenhuma outra parte da dermatologia. Eu falei assim, eu nasci para isso. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. O transplante capilar, a técnica FUE foi amor à primeira vista. E eu vi uma pessoa que eu admiro muito até hoje, que é o Dr. Bruno Pinto, lá de Lisboa. E ele fez, assim, com muita maestria ali o transplante naquele momento. E aí eu falei assim, eu acho que eu nasci para isso, gente. E voltei para casa com as fotos, com vídeos do transplante, e não sabia por onde começar, porque o transplante ele não depende de uma pessoa só, ele depende de uma equipe consolidada, né? Eu não faço nada sozinha. Eu preciso de outras pessoas, porque você imagina que a gente mexe com milhares de folículos, milhares de fios de cabelo ali em um transplante capilar e tem um tempo determinado para que você faça isso. Então, eu cheguei aqui meio perdida, não sabia por onde começar, mas comecei, sabe? E meu primeiro paciente foi a pessoa que mais me incentivou a ir para a área dos cabelos, que é o meu sogro. É mesmo? Meu sogro, ele é daqui? Não, meu sogro é de Nanuque, Minas Gerais, né? E ele sempre sofreu muito com a calvície. Ele não tomava um banho de piscina, ele não deixava ninguém encostar na cabeça dele. Se alguém falasse com ele que ele era careca, nossa Deus, ele morria do coração, autoestima lá embaixo. E com isso ele sempre me incentivou muito e falou, olha, é uma área que tem poucas pessoas fazendo, por que você não vai para essa área? E aí coincidiu tudo, eu falei assim, eu acho que eu nasci para fazer transplante capilar. Quando a gente escuta falar sobre transplante, pelo menos aqui na nossa realidade, antigamente era muito conhecido as pessoas irem para a Turquia, não tinha essa fama? Sim. Quando que isso começou no Brasil? Você falou de uma técnica que é uma técnica que você faz que é diferente. É diferente dessa que eles fazem na Turquia? Como que foi isso para chegar no Brasil? Por que você acha que demorou tanto tempo, Emanuela? Na verdade, essa técnica não demorou para chegar no Brasil, Tamara. O que acontece é que no Brasil, propaganda médica é proibido. Então, eles tiveram essa abertura, né, de vir aqui para o Brasil, de impulsionar no Instagram e nas redes sociais o transplante capilar, muito antes da gente. Mas já se fazia transplante capilar no Brasil, inclusive os médicos brasileiros, vários deles, né, são pioneiros nessa técnica no mundo, são diretores das maiores organizações de transplante capilar do mundo. Bacana. Né? E a gente se orgulha muito em dizer que o Brasil ele é uma referência em medicina estética. Né? A grande questão é que a gente acaba impactando nessas burocracias aí do CRM, do nosso CRM. Então, por esse motivo, a gente não pôde divulgar muito o transplante capilar. A Turquia saiu na frente. Além disso, na Turquia, criou-se um mercado negro do transplante. Né? Porque como tinham muitos profissionais trabalhando lá, realizando o transplante capilar, passou a ser um procedimento não médico também. Perigoso, e aí é muito perigoso, né? E aí começou a aumentar o número de mortes de pacientes realizando transplante capilar. E aí, com isso, foi aumentando o número de pacientes com problema mesmo, com uma face ali desigual, uma estrutura feia de cabelo, uma desarmonização, um cabelo de boneca, e que foi assustando também muitos pacientes, né? Isso é a Turquia e é o que está virando o nosso Brasil hoje em relação ao transplante capilar, sabe? Então existe o mercado negro. Existe o mercado negro do transplante. É um mercado no qual não se realiza, o procedimento não é realizado por médico e além disso, a gente vê tanto rosto de pessoas jovens sendo deformadas, porque o cabelo transplantado, ele é uma estrutura que não tem como tirar. Sabe? Depois que você mexe ali com o rosto do paciente, se você faz uma linha de implantação que não é uma linha de implantação harmônica, compatível com aquele rosto, se você não tem uma visão artística para poder mexer no rosto de um paciente, ele fica desarmônico, ele fica artificial
E, além disso, com aquele aspectozinho de cabelo de boneca que tantos pacientes tinham medo no passado. Sabe? Isso é muito sério que você está falando, porque você até citou um perigo de risco de morte mesmo. De morte, e isso acontece, por exemplo, no ato ali do procedimento que pode acontecer, é um procedimento cirúrgico, né? Ele é um procedimento cirúrgico, apesar de ser pouco complexo, né? Porque se você pensar que a gente mexe com cabelo e é uma estrutura extremamente superficial, o transplante capilar, ele demanda muita quantidade de anestésico e adrenalina. E aí a gente fica com o paciente... anestesia geral? Não é. A anestesia ela é local. E a gente fica com o paciente ali num período muito grande do dia, né? Cerca de 8 a 10 horas realizando o procedimento do transplante capilar. E se você não tem ali uma segurança para poder fazer o manejo desse paciente, você pode colocar a vida dele em risco pela quantidade de medicação. A gente tem casos de morte no Brasil também, já, de transplante capilar, mas é muito raro, mas infelizmente acontece. Por imprudência, imperícia e pelo fato de a gente estar vendo esse mercado negro se formando não ser um profissional qualificado para fazer, né? Exato. Então, assim, toma cuidado, viu, gente? Porque às vezes o barato, né, pode te custar muito caro, né? E aí você estava contando, então, do seu sogro, deu tudo certo com ele, você fez, e aí quando que você falou assim, agora eu vou abrir uma clínica em Patinga? Assim, na verdade, a clínica já estava aberta, né? Eu tinha uma clínica de dermatologia e quando eu fiz o transplante capilar do meu sogro, imediatamente outras pessoas e outros pacientes que já confiavam muito em mim já chegaram e entregaram a cabeça nas minhas mãos e faça o que você quiser. E eu sempre tive muita paixão pelo transplante e também muita habilidade, eu sou muito habilidosa. E tenho também uma visão artística um pouco diferenciada, eu acho que é isso que é o diferencial do meu trabalho. E aí eu consegui crescer o meu número de pacientes através dos meus pacientes que já eram ali da dermatologia mesmo, pacientes já confiavam, etc. E tal. Com isso, com o passar do tempo, o número de pacientes foi aumentando e a gente começou a receber muita gente de fora de Ipatinga, né? Hoje, cerca de 70% dos meus pacientes são de outras cidades, não são daqui. Bacana. E até de outros estados, como o próprio Espírito Santo, né? E aí tem um viés que eu sou de lá, então acaba vindo muita gente para cá também. Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. A gente tem muito paciente dessas regiões aí. E vem pelo diferencial do nosso trabalho, do meu trabalho, que é uma linha de implantação natural, que é um transplante denso, né? Que é o que faz a diferença, essa visão artística aí no transplante. Tem quantos anos que você já está na área? Já estou na área há 7 anos. 7 anos. Faz 7 anos. Então, você ficou muito tempo também dominando isso no Vale do Aço. Fiquei. Porque Ipatinga não se ouvia falar, igual eu te falei, as pessoas saíam, era custoso, né? Então, muitas vezes a pessoa tinha um sonho, às vezes ela poderia fazer o procedimento, mas não era só o procedimento, tinha logística. Hoje acontece o contrário, né? Mas tem a oportunidade aqui da nossa cidade as pessoas fazerem. E na sua experiência de consultório, quais são os maiores medos que as pessoas hoje têm em fazer o transplante? O medo da artificialidade. Eu acho que esse aí é a maior barreira. O paciente ele não quer aquele estigma de antigamente, de olhar para você e falar assim, nossa, é um cabelinho de boneca, como uma plantação de cebolinha ali. Eu acho que o medo da artificialidade, e isso em boas mãos, em mãos experientes, a gente já não tem mais. Né? O transplante capilar evoluiu muito, essa técnica, a técnica FUE, evoluiu muito no sentido de melhorar os instrumentos, torná-los ainda menores e com isso a gente poder fazer uma cirurgia mais minuciosa. Além desse medo, a gente tem o medo da dor, sabe? Homens morrem de medo de sentir dor. É verdade. E aí, por isso, a gente tem uma equipe de anestesistas na clínica, a gente não abre mão, né? O paciente não vê o procedimento acontecer, o paciente ele não sente dor. Antes da gente anestesiar o paciente, ele já está fazendo, ele já está dormindo, né? Porque já foi feito um sedativo. Então, tudo isso aí colabora para um bom resultado. E traz mais conforto também, né? Porque o paciente ele não quer realizar um procedimento estético sentindo dor por 8 a 10 horas ali, não quer.
E além disso, a gente sabe hoje também que o estresse provocado durante a cirurgia, né, se você tá ali acordado, vendo o que está acontecendo, sentindo dor, isso aí é um fator que pode levar a uma dificuldade de pega dos enxertos. Você libera muitos radicais livres, e esses radicais livres vão destruindo o próprio enxerto. O fato de você ver muita reação pós-operatória também, muito edema, tudo isso relacionado ao fato do paciente não dormir, a um pós-operatório não bem administrado, é também uma dificuldade aí, é uma possibilidade de ter um resultado ruim no futuro do transplante capilar. Sim. Tá? Você falou dessa naturalidade. Qual que é a diferença para as pessoas entenderem assim de forma bem simples, bem prática, qual que é a diferença do transplante para peruca? Porque existem aquelas pessoas que eu acho que peruca vai ficar mais barato, já vai resolver meu problema. Qual que é a diferença e o que você falaria assim para quem pensa e ainda tem essa dúvida com relação a essas escolhas? A diferença entre um transplante capilar e uma peruca é gigante. Gigante. Né? É gigante. E é notório também. E é notório, né? Porque o paciente que utiliza peruca, uma prótese capilar, se não for num lugar que seja uma prótese bem feita e ela não custa barato, ela no final das contas sai mais caro do que um transplante capilar, ela fica muito artificial e você nota na hora que você que você colocou foi uma prótese e não um transplante capilar. Eu acho que a grande diferença é a liberdade, sabe? A liberdade de você ter o seu próprio cabelo, de entrar na água, numa piscina, nadar, não se preocupar que aquela peruca ela vai soltar. Isso aí é o maior impacto na vida do paciente. Né? A maioria dos pacientes que utilizam prótese capilar, eles têm essa dificuldade de não poder jogar um futebol, porque se cabecear vai arrancar a prótese, né? Mesmo que ela seja muito bem colada, é muito desconfortável. E o que eu vejo hoje, assim, aquele paciente que tem dúvida e que às vezes ele opta pela prótese, quando ele chega a um certo momento que ele está usando a prótese, ele já não tolera mais. Primeiro porque inicia um processo de dermatite no couro cabeludo e a pele fica extremamente sensível. Né? Então, aquilo incomoda. Você usar um durex, uma cola ali na sua cabeça 24 horas por dia, né? Incomoda. Você não tem contato com o seu couro cabeludo. Isso é ruim. E é o que você falou. Às vezes o custo ele sai ainda maior, porque tem que ter uma manutenção, enfim, né? Tem manutenção. Existe muitos casos de procura feminina? Sim, muitos não. Que é pouco divulgado, né? Muitos não, acho que mais ou menos uns 3% sim. aproximadamente. Existe sim pacientes femininas que têm alopecia androgenética feminina, a famosa calvície feminina. Ela é uma condição rara, né, quando ocorre nas mulheres, mas a gente tem visto aumentar esse número, sabe? Depois da pandemia, você acha que isso aumentou também? Não só a calvície, assim, falando da calvície feminina, mas a queda capilar. Ah, sim. Aí sim. Depois do Covid, sim. né? A gente teve por conta do Covid e por conta do emocional, né? Cabelo e sistema nervoso central, eles são interligados e geralmente quando um está alterado, o outro também está. A ansiedade gera perda de cabelo e a perda de cabelo gera ansiedade. Isso é fato. Sabe? Então vai movimentando eu o outro. falo que o transplante capilar, ele é como se fosse um ansiolítico, como se eu estivesse dando um remédio de depressão para o paciente, sabe? Porque quando ele se vê diferente no espelho, quando ele olha assim e nota que ele está mais jovem, que ele está com a fisionomia dele de volta, a autoestima dele faz com que ele melhore a vida profissional, a vida pessoal, né? E se livre de depressão. Eu tenho casos de pacientes que saíram da depressão após realizar o transplante capilar. E como que isso impacta a sua vida, Manuela? Então... É engraçado, né? Porque quando eu comecei nessa área, eu falei assim, poxa, eu me formei em medicina, eu gosto tanto de doença, quer dizer, não gosto, mas assim, eu gosto de ajudar o ser humano. E aí, por que eu tô indo para a área de estética? Por muito tempo eu me questionei isso, sabe, Tamara? Porque a gente se forma em medicina com aquela visão de que a gente tem que cuidar da doença. E até que eu fui transformando vidas, sabe?
E isso fez mudar a minha vida, porque aí eu consegui me enxergar diferente. Eu consegui ver o valor do meu trabalho na vida das pessoas, sabe? Hoje eu faço um transplante capilar 12 meses. Quando o paciente sai do meu consultório, que eu dou alta para ele, eu sento assim, eu fico toda arrepiada e às vezes, algumas vezes eu choro sozinha e falo obrigada, Deus, por essa oportunidade de estar transformando a vida de alguém. É a sua missão mesmo, É a né? minha missão, é a minha missão. Você falou do seu diferencial lá na Inovare e você citou a sua equipe, que Sim. você tem uma equipe que compõe todo esse processo. Conta Sim. pra gente quem são essas pessoas, como você escolhe essas pessoas e por que eles fazem parte do diferencial quando o paciente vai escolher vocês. Sim, então, as minhas meninas, elas são um diferencial porque elas são um retrato do meu trabalho, elas são a extensão da minha mão. Então, eu treinei elas por muitos anos para que elas se tornassem extremamente habilidosas. E aí você já procura alguém para trabalhar na sua equipe que tenha habilidade manual e uma visão também muito boa, porque o transplante capilar ele é minucioso, ele é um procedimento microscópico. Eu acho que é o nosso diferencial, você ter uma equipe própria, né? Você não ter você não ter uma rotatividade de freelances, né? Como a gente vê por aí. O fato de que essas pessoas elas vão se tornando padronizadas. A minha equipe hoje segue o padrão que a gente chama padrão Inovare. Não pode ter erro, a gente trabalha para a excelência, né? A gente está lidando com vida, a gente está lidando com o sonho do paciente. Então, o nosso trabalho ele tem que ter excelência, ele tem que ser muito bem feito. E aí eu só consigo ter isso se eu tenho pessoas que trabalham para mim, uma equipe própria, sabe? Eu só consigo dar esse padrão se elas estiverem ali comigo diariamente. Então, você já tem essas pessoas há muito tempo com vocês? Isso, eu tenho há bastante tempo, né? Já tem uma das minhas enfermeiras já está comigo há mais de 6 anos. Ai, né? que legal, muito bom. É bem legal. E depois que o transplante começou a ficar mais conhecido, vamos falar assim, no termo popular, né? As pessoas começaram a ter mais acesso à informação, acesso a muitos lugares, às vezes vê uma propaganda. Sim. O que você falaria agora para uma pessoa que está te ouvindo? Quais são os critérios que ela tem que ter para escolher fazer, de fato, um transplante capilar seguro? O que ela precisa observar que hoje você oferece na Inovare? Então, eu acho que a primeira questão que o paciente precisa de entender que ele, assim como se você procurasse um neurocirurgião para fazer sua cirurgia neurológica, você precisa de procurar um médico com excelência para realizar o seu transplante capilar. E geralmente isso vem através de indicações de outros pacientes que já realizaram um transplante capilar. Uma outra questão, medicina não é comércio. Quando te oferecem procedimento, né, que estão vinculados a um valor extremamente baixo, geralmente desconfie, porque a qualidade ela não vai ser a mesma, sabe? E a gente preza por qualidade. E a terceira questão, sem dúvida nenhuma, é você passar por uma consulta médica. Né? Os pacientes têm o costume de ligar lá na clínica e falar assim: oi, eu queria que você fizesse uma avaliação online, que você fizesse uma avaliação através de fotos. Não é assim, é a sua vida, eu preciso entender o que está acontecendo. 50% dos pacientes que passam pela minha consulta, eu não indico transplante capilar de cara. Mesmo sim. que ele queira fazer, mesmo que ele queira pagar aquilo ali, não é. Porque existem outros Existem meios? outros meios, né? O transplante capilar, ele é a última instância do tratamento da calvície. Então, eu tenho outras formas de tratar. E existem aquelas doenças que elas mimetizam, elas imitam a calvície, mas que na verdade não é a calvície, ela é uma outra doença cicatricial. Então eu preciso realizar uma tricoscopia, algumas vezes uma biópsia no paciente, para poder entender realmente o que está acontecendo e aí sim indicar um transplante se for pertinente. Sim. Você citou uma palavra aí que não é muito comum a gente usar quando a gente vai falar de calvície, que é doença. Então isso não é claro, né? Principalmente o público masculino, eles pensam assim: eu já estou predestinado. Uns vão cair mais cedo, outros mais tarde, mas está todo mundo
predestinado a não ter cabelo. Então, é mais sério um pouquinho do que a gente imagina, doutora, porque se é uma doença, se eu tenho a proporcionalidade de ter essa doença ao longo da minha vida, eu tenho que cuidar, assim como eu cuido de uma doença, enfim, de pele e tudo, e as pessoas não olham a calvície por esse lado. Sim. Então, assim, tira essa dúvida do pessoal. É uma doença? Tenho que tratar? Não tenho? Como que é isso, assim? Então, a calvície, ela é uma doença que ela não põe a sua vida em risco. Então, se você pensar por esse lado, você não precisa de tratar a calvície para você sobreviver. Acontece que alguns pacientes, eles deixam de viver por conta da calvície. Eu tenho, por exemplo, um exemplo aqui que eu posso dar, que é de um paciente jovem, de 24 anos de idade, que fez a faculdade e que não conseguia passar por nenhuma entrevista porque ele não tirava o boné. Então, isso interfere muito emocionalmente nos pacientes. Mas que é uma condição que vai ter algum desgaste em relação à sua vida, à sua saúde física, isso não. Ela é considerada por alguns autores uma doença, mas por outros autores ela é considerada uma condição, que vai ocorrer em 85% dos homens, principalmente após os 35 anos de idade. Tá? Então vai acontecer e aí cabe a pessoa decide por tratar ou não. E você falou uma coisa interessante. Na verdade, a pessoa tem que tratar para ela não deixar de viver algo que ela queira, sim, né? Não só se você falou da questão profissional, mas em tudo, né? Relacionamentos, sim, convivência em sociedade, sim, aceitação. Sim. Tem alguma história assim que te marcou muito? Você deve ter várias, né? Eu imagino. Mas tem alguma que te marcou muito, que você falou assim, nossa, de fato é uma transformação profunda de vida, né? É uma transformação profunda. Eu tenho um paciente que ele era apaixonado por uma mulher e quando eles foram divorciar, eles casaram e quando foram divorciar, ela falou para ele que ele era o homem mais horrível que ela conhecia na vida e que ele era assim por conta da calvície dele, porque você é o careca mais horrível da sua vida. E aí ele não conseguiu fazer mais nada. Essa frase ficou martelando na cabeça dele por muitos e muitos anos. No dia que eles foram fazer uma audiência, né, para ver com quem que ia ficar a guarda da filha com relação aos bens, quando ele chegou na porta do fórum, eles falaram assim, você não pode entrar sem boné. E aí ele falou assim, então eu dou a causa como ganha para ela. Ele não entrou na audiência por conta que ele não queria tirar o boné. Ele não queria olhar a ex-esposa de novo e com aquele peso da calvície. Humilhação, né? Humilhação. E aí, quando ele chegou no consultório, ele me contou essa história, e aí ele tirou o boné e colocou de novo com muita vergonha de mim, né? Ele não deixou nem a acompanhante dele entrar na sala, ele mostrou rapidamente para mim. Aí essa pessoa mexeu muito comigo e eu falei com ele, não, você pode contar comigo, que o que eu tiver que fazer para você ter os seus cabelos de volta, a sua autoestima de volta, eu farei. E hoje a gente está completando 7 meses de tratamento, sabe? E ele já consegue ir na igreja sem boné, né? Já está conseguindo se relacionar e eu fico muito feliz por isso. Que legal, o impacto é muito forte na vida das pessoas, né? E assim, falando a gente falou, né, dos medos, dos receios que as pessoas têm, mas a gente está falando muito da questão estética, mas quais os benefícios que você pode dizer, assim, que uma pessoa tem depois que ela volta a ter cabelo? E a outra pergunta é, todo mundo pode fazer o transplante ou existe algumas exceções? Então, vamos lá. A primeira pergunta, né? Quais são os benefícios? Eu vejo que o paciente, quando ele sai do transplante, quando ele recebe alta do transplante, que ele se vê de novo com cabelo, que está se vendo de novo com cabelo, primeira coisa, melhora da autoestima. Esse paciente, ele começa a malhar, ele emagrece, ele vira outra pessoa, ele muda o estilo de usar as roupas e geralmente aquele que tem qualquer dificuldade de relacionar, quando ele volta ali na minha consulta de 12 meses, ele volta com a namorada. É impressionante. Eu acho que esse é o maior impacto. Eu tenho um outro exemplo de um paciente... Ele se vê por completo, né, Emanuele? Ele se vê por completo. E aí ele já começa a querer mudar outras coisas que às vezes nem estavam
tão evidente para ele que era um problema. Sim. Olha que interessante. Nada tem o poder de rejuvenescimento que o transplante capilar tem. O transplante capilar, ele rejuvenesce, isso não é um dado meu, tá? É dado da literatura. Ele rejuvenesce cerca de 20 anos no paciente. É muita coisa. É muita coisa. Nossa. O contrário, a calvície envelhece o paciente em 20 anos também. Então, é por isso que ele é tão impactante. Imagina, você se vê com 20 anos mais jovem do que você está hoje. Parece que você tem até mais força, exatamente. Você cria força, você quer empreender mais. Eu tenho uma história de um paciente que era justamente essa, né? O paciente, ele trabalha com... o Rafa, ele trabalha com... mexe com loteamentos, né? E ele tinha muita dificuldade de se posicionar em relação ao cliente dele, porque ou ele estava de boné, ou ele usava um pozinho no cabelo para poder disfarçar a calvície, e aí qualquer vento que passava, o pó caía no rosto, se desse uma chuvinha ali no loteamento, escorria também. Então, ele fala assim que ele tem 2 datas de nascimento, a data dele mesmo e a data do transplante capilar. Porque realmente mudou a vida dele. Ele começou a vender muito mais lotes depois que ele fez o transplante, se viu mais jovem, se sentiu melhor e assim foi. Nossa, fantástico. E a outra pergunta é se todo mundo pode fazer ou existe alguma contraindicação? Existem contraindicações, sim, né? Quando o paciente ele tem doenças autoimunes, é uma contraindicação. Quando ele tem distúrbio de coagulação sanguínea, que aí também pode ser uma contraindicação. Não existe uma contraindicação absoluta, sabe? Essas 2 doenças que eu falei, essas 2 condições que eu falei aqui agora, elas são condições que a gente precisa avaliar antes do transplante capilar. Mas não existe uma contraindicação absoluta. Olha, você não pode realizar o transplante capilar porque ele não vai dar certo. Geralmente ele dá certo, mas aí ele tem uma porcentagem de perdas dos folículos transplantados se houver qualquer doença aí que a gente não tenha um controle. E tem outras opções, que é o que você falou também, né? Às vezes você falou que o transplante é a última opção, que pode ser que, não sei se nessa situação teria, né? Sim, temos sim. Hoje na clínica aqui a gente tem todas as, né? Eu me orgulho em dizer que a gente tem todas as tecnologias relacionadas ao cabelo, relacionadas aos tratamentos tricológicos, né, o tratamento da calvície e outras doenças relacionadas ao cabelo. Então não é só o transplante. Não é só o transplante capilar. Se eu tenho muito cabelo, meu cabelo está caindo, eu faço um tratamento lá com você? Sim, faz o tratamento lá comigo. E aí você falou que está muito ligado à saúde emocional. Sim. E como que vocês tratam essa parte? Por exemplo, se for um público feminino, a gente viu que pós-Covid se tornou comum, é o que a gente já comentou. Como que vocês direcionam? Existe um tratamento físico, que é o que ela passa no cabelo, mas existe também esse acompanhamento? Como que são essas indicações? Até para a pessoa também se autoconhecer e saber o que ela precisa ali realmente melhorar. As 2 coisas caminham juntas, né? A gente precisa de um tratamento medicamentoso. Aí, no caso, os tratamentos na clínica, eles são medicamentosos, né? São medicações que a gente utiliza. A gente utiliza muito pouco, são utilizados muito poucos tratamentos tópicos, né? Isso aí já é uma outra linhagem de tratamento da haste. A gente está falando de uma estrutura que fica abaixo da pele e aí eu preciso de medicar, né? Ter então, a pessoa medicação. Toma. Exato, na corrente sanguínea. Ou a gente infiltra, faz infiltração mesmo, uma injeçãozinha de medicação no couro cabeludo. É basicamente isso. E aquela paciente que está emocionalmente abalada, a gente direciona para o tratamento com o psicólogo também. E tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Que é o que você já falou. Porque, às vezes, a pessoa cai o cabelo da cabeça, mas o pelo também, quando ela está com alto índice de estresse, né? Parece que reflete diretamente essa questão de queda. Isso. Assim. Falando também da sua área da medicina, você procura se destacar também dentro da sua área, porque como hoje a Inovari é uma referência na nossa região, você conseguiu também se destacar a nível nacional. Então, eu queria que você contasse, assim, como que foi isso, como que foi esse convite, como você está se sentindo com esse convite e o que vai acontecer.
Então tá, assim, eu falo que o ápice da realização profissional é quando você é reconhecida pelos seus próprios colegas como um bom profissional, né? Então eu acho que eu cheguei nesse ponto, sabe? Eu fui convidada há alguns meses atrás para participar do Captec, que é o maior evento de cabelos do Brasil hoje, atualmente, né? Fui uma palestrante e fui falar da minha história, né, da história assim, da captação dos pacientes, né, do transplante capilar, a minha forma de montar a equipe, né, como que foi um case de sucesso ali no meio do transplante capilar. Eu fui pioneira aqui em Ipatinga, né, no todo o leste de Minas. Fui pioneira no Espírito Santo também, com a técnica FUE, e assim, fui uma das primeiras pessoas a realizar o transplante capilar no Brasil, com essa técnica, com a técnica FUE, né? O transplante capilar, ele já é realizado há muito tempo no Brasil, com a técnica mais antiga. E agora eu recebi um novo convite, né, para um congresso internacional, que está sendo realizado, está sendo organizado por um mestre do transplante capilar brasileiro. Como eu disse, os brasileiros sempre se destacando muito. E aí eu fui convidada para falar de um equipamento que é o equipamento mais tecnológico do transplante capilar, que é o que eu utilizo e tenho muita experiência no manejo dele. Então, tenho muito orgulho de fazer parte de 45 palestrantes mundiais que estarão presentes aí nesse congresso internacional. A minha mesa tem gente do Uzbequistão, Turquia, europeus, e tem eu de brasileira. E você tá lá, que legal, que orgulho. Parabéns, obrigada, tá? Parabéns. Fico muito feliz. No início da sua caminhada, principalmente que você trouxe algo inovador para Ipatinga, você teve desafios, preconceito? Muitos. Primeiro preconceito é você estar numa cidade do interior. E a maioria das pessoas do interior acreditam que profissionais da capital são melhores do que profissionais do interior. É uma crença, né? Isso é fato. Não é uma crença, é fato. Isso impactava muito, porque as pessoas deixavam de fazer aqui com uma pessoa que faz bem, que é referência, que tem a especialidade, que estuda aquilo ali, que só faz aquilo ali, para ir para uma capital. Deixava de fazer aqui e ainda acontece, né? Essa foi a primeira dificuldade. A outra dificuldade é porque o transplante capilar, ele é um procedimento extremamente nichado, sabe? O nicho de pessoas que querem realizar o transplante capilar, ele é pequeno para uma cidade como Ipatinga, né? Então, a gente teve muita dificuldade para divulgar o nosso trabalho em outras cidades, em outros locais. E quando a gente conseguiu isso, a gente teve a dificuldade do acesso a Ipatinga, né? Porque o nosso aeroporto ficou fechado mais de 2 anos, né? Além disso, as nossas estradas não são muito convidativas, não são tão convidativas assim, e os pacientes às vezes se deparam com valor de passagem para vir para cá, que é mais fácil você ir para a Turquia, né? Mais barato você ir para a Turquia, realizar um transplante lá, por conta do valor da passagem aérea, por exemplo. A gente tem essa dificuldade até hoje, mas que a gente tem conseguido contornar. E a outra questão eram pessoas, sabe? Eu tive que treinar todo mundo desde o início, né? Porque aqui não tinha uma referência também, né? Não, exatamente. Aqui na cidade. Não tinha, exatamente. Então, eu tive que treinar a minha equipe desde o início, montar uma clínica que fosse adequada ao transplante capilar, que favorecesse o conforto do paciente, sabe? Sem abrir mão da segurança, sem abrir mão do conforto, que é o que o paciente procura. Sim. Uma questão muito interessante lá da Inovare, quando eu estive lá, é que a estrutura da sua clínica é como se fosse uma casa. Isso é proposital? Qual que foi assim, a sua ideia de trazer isso? É porque, assim, eu falo que eu passo ali dentro da minha clínica mais tempo do que eu passo na minha própria casa. Primeiro porque eu amo demais, já falei isso várias vezes aqui, né? Eu amo demais o que eu faço e eu gosto, aquilo ali é minha vida, eu gosto de passar muito tempo na minha clínica. Então, eu queria que fosse um ambiente de trabalho
que eu pudesse me sentir em casa e fazer com que os pacientes que entrassem lá também se sentissem em casa. Né? Eu falo que os pacientes são como se fosse, eu falo isso todo dia quase com a minha equipe, que os nossos pacientes eles são como se fossem nossos convidados. A primeira coisa que um convidado chega, você oferece um café, você oferece uma água, você oferece o melhor lugar para sentar na sua casa. E a cara de casa ali é justamente para isso, para o paciente se sentir em casa. Sim, até para ele não ter aquela visão de estou numa clínica, tem cheiro de clínica, cheiro de hospital, e se ele já tem um medo, às vezes ele tem um medo ainda, né, maior. Eu achei muito interessante e existe também, quando vai esses pacientes te procurar, existe aqueles que têm o incentivo da família, que vai com a esposa, porque você contou um caso de alguém que foi abandonado por esse motivo, mas tem o contrário? Tem os dois lados, né? Tem a esposa que fica com ciúme do paciente ficar mais jovem, e aí às vezes ela fica, não faça, deixa para depois, sabe? E temos esposas extremamente companheiras que vão lá, pegam na mão do marido e transformam a vida dele, né? Porque o transplante capilar, ele é transformador, sabe? E é ótimo. E tem mães também, né? Porque a calvície, ela mexe muito com o jovem de 20 anos, 19, 18. Então, as mães geralmente pegam o filho pela mão e levam lá para poder realizar o tratamento da calvície e o transplante capilar também. Sim. Isso, na verdade, é algo que não tem uma... Você deve ter uma faixa etária, né, Emanuela? Mas não tem uma idade, assim, que a partir de tantos anos as pessoas começam a procurar, ou tem? Eu falo que o momento de procurar é o momento que o cabelo começa a incomodar. Ou pelo fato de estar caindo demais, ou pelo fato de já estar começando a ter entradas, né? O vértex, que é a região da coroinha. Então, esse é o momento de procurar. A gente realiza o transplante capilar naquela pessoa que está incomodada com a calvície dela. Porque eu tenho pessoas que são calvas, tenho pacientes que são calvos e que não se incomodam, né, com a calvície. E vivem a vida muito bem assim. E tenho pessoas que começou a desenvolver uma entrada, ele já corre lá na clínica. Pelo amor de Deus, eu já quero preencher isso aqui, eu não quero ficar calvo. Sim. Você falou também, antes da gente começar a gravar, que existem outras áreas que as pessoas também procuram. Queria que você contasse um pouquinho, porque a gente imagina transplante capilar, cabeça, né? Então, eu queria que você contasse as outras áreas, se é comum, se não é. Porque talvez tem gente que fala assim, não tem como eu fazer então, né? Sim. Queria que você contasse. As outras áreas são barba, e tem aumentado a procura, porque os homens têm usado muita barba, uma barba mais fechada. Então, a procura do transplante capilar é justamente para fechar as falhas da barba ou daquele paciente que nunca desenvolveu pelos na barba. Então, a gente faz o transplante e os resultados são magníficos. Esses pacientes eu libero para fazer o transplante capilar se eles não tiverem histórico de alopecia androgenética, né, de calvície, da calvície, porque senão ele pode gastar muita munição ali numa região que não vai afetar ele tanto lá no futuro. Agora, se ele tem um histórico familiar muito intenso de calvície, meu pai é calvo, meu avô materno é calvo, e ele já começou a desenvolver calvície, geralmente eu tento fazer com que ele não realize o transplante de barba, porque ele vai precisar desse fio na cabeça, tá? Mas o transplante de barba tá aí, já é uma realidade, e os homens têm feito cada vez mais. Muitos homens realizam para esconder cicatriz de acne. Sim. Né? E também para ter um rosto um pouco mais masculino. Eu tenho um paciente que veio do Nordeste e ele veio para realizar o transplante capilar porque ele achava o rosto dele muito arredondado e achava o rosto dele muito infantilizado, e aí ele fez o transplante de barba. De fato, né? A barba traz essa seriedade. Essa seriedade, sim. Você falou também da sobrancelha. E a outra região é as sobrancelhas, né? As sobrancelhas é realmente uma inovação. Tem muito paciente que já sofreu algum trauma na região das sobrancelhas, aí ficou com uma cicatriz naquela região, ou aquela paciente que perdeu pelo fato de afinar muito durante né, durante o processo ali de pinçar a sobrancelha. Tem o fato de algumas pacientes realizarem micropigmentação de sobrancelhas e ficar extremamente artificial. Então, o transplante é uma excelente indicação nesses casos, porque essa paciente que tem essa micropigmentação, a gente consegue esconder com os fiozinhos, trazendo de novo a naturalidade.
E o transplante capilar de sobrancelhas, ele tem sido um sucesso no mundo inteiro. Interessante, né? Evoluiu também. muito, sabe? Antigamente a gente ficava um pouquinho com o pé atrás de realizar transplante das sobrancelhas, mas atualmente a técnica foi bem refinada e a gente tem equipamentos muito adequados a esse procedimento, o que tem sido bem legal. Sim. Falando também do seu trabalho, Manuela, desse impacto mesmo que você traz para a vida das pessoas com o transplante, né? Você tendo trazido a clínica para nossa cidade, o que também isso é muito importante, porque isso faz de Ipatinga uma referência, né? Então, você falou também do Espírito Santo, lá você tem uma Inovare ou você atende em algum local lá? Assim, o fato de ter trazido o transplante capilar aqui para Ipatinga me deixa muito orgulhosa, porque eu vejo outros colegas começando também no ramo aqui. Isso é muito legal, né? Você vê que você inspirou outras pessoas e Ipatinga tem sido uma referência, né? Tenho visto isso. E muitas das vezes, graças ao meu trabalho, que foi uma inspiração para as pessoas. Sim. Agora, em relação à Vitória, essa é a novidade, né? A gente está montando a Inovare Vitória na minha terra natal. É uma questão de querer mesmo ir para Vitória, não é uma franquia, né? Vou trabalhar lá e vou trabalhar aqui também, né? A minha equipe que a gente inflou e agora a gente está dividindo. A clínica lá é uma clínica 3 vezes maior do que a clínica daqui. A gente vai abrir para outros profissionais também, mas sempre mantendo o nosso padrão, né? Porque de certa forma nós aperfeiçoamos a técnica e fizemos um padrão Inovare ali na nossa clínica que poucos lugares do mundo têm. E é isso que eu estou levando agora para Vitória. Esse padrão que você fala entre a tecnologia, técnica, especifica para a gente, para as pessoas. Exatamente, né? A tecnologia que a gente não abre mão, a técnica que é realizada com excelência e foi aperfeiçoada por mim. Hoje você consegue... Então tem a sua assinatura. Hoje você consegue perceber nitidamente quem é paciente da Inovare e quem não é. É mesmo? E os próprios pacientes me falam isso e a gente que tem um olhar mais crítico, né, que já nota isso, e o paciente que não tem esse olhar crítico, né, ou outras pessoas que não têm o olhar crítico, quando você coloca 2 imagens, a Inovare fez esse transplante e a outra clínica fez esse transplante, é bem diferente. É um padrão que a gente criou, que a gente aperfeiçoou e tornamos um sucesso. E você também falou dessa harmonização com o rosto, então isso também é o seu diferencial, né? O que funciona para mim não vai funcionar para um outro estereótipo. Exatamente. Olha que bacana. Não é uma forminha de bolo, né? Não é uma receitinha de bolo que você vai pegar um molde e vai desenhar o rosto da pessoa. Não, você precisa ter uma visão artística, você precisa estudar proporções faciais, as proporções áureas da face. Né? Hoje, você chegar lá no meu consultório, você vai ver vários livros falando de anatomia de face, porque a gente precisa de seguir uma proporção ali do paciente, para que a gente tenha a naturalidade. Sim. Você imaginou, quando você estava lá fazendo medicina, você imaginou ser grande? Você sonhava ou você pensava assim, eu vou me formar em medicina, vou atender e essa é a minha vida? Mas hoje você é uma empreendedora, você tem uma equipe abaixo de você, você tem pessoas na sua responsabilidade. Sim. Você imaginava isso, Manuela? Então... Sonhava com isso? Não. Porque, assim, para mim, fazer medicina já foi um grande feito, sabe? Sair de onde eu saí e chegar onde eu cheguei, não. E o que você acha, assim, que foi atribuído a esse seu sucesso? Eu acho que é a minha dedicação. Eu sou muito persistente em tudo que eu faço. E eu sou muito perfeccionista também, sabe? E além disso, eu acho que eu tenho um anjo da guarda muito bom, que tudo que eu coloco a mão, graças a Deus, dá certo. Você tem essa questão da fé muito forte em você? Muito. Como que você vê também a medicina por esse lado? Porque por mais que você estude as técnicas, ali quando você está com a pessoa, existe ali uma energia mesmo, algo que te conecta, né? Com a história, com os sentimentos. Então, como que você relaciona a sua fé com toda a sua capacidade a esse resultado? Então, eu acho que, assim, se não tiver emoção, se não tiver
algum vínculo, alguma coisa conectando a gente a Deus e ao ser humano, nada faz sentido, né? Nada faz. E a gente tenta fazer de uma forma que a gente mude as pessoas, né? Eu acho que é isso que é a grandiosidade. Não importa o que você faça, você está impactando na vida de alguém? Essa que é a pergunta que eu me faço, né? Eu parto do porquê todas as vezes que eu decido fazer qualquer coisa. Não é como, mas por que eu quis fazer transplante? Por que eu quero continuar? Por que eu estou criando outra clínica? Por que eu quero tanto ser desse jeito? Então, é porque eu mudo vidas. É porque eu sou capaz de dar um novo sopro de vida. E eu sou muito religiosa, eu acredito muito em Deus, eu sou católica, acredito em Nossa Senhora da Penha, que é a padroeira do Espírito Santo, que é a padroeira da minha vida, que é a Nossa Senhora das Alegrias, e ela tá ali, ó, do meu lado todos os dias, no meu consultório. Quando eu olho para ela, eu falo, Deus, Nossa Senhora, por favor, me abençoe e que eu traga alegria para a vida desses pacientes de volta, sabe? Essa é a minha direção, sem dúvida. Se hoje uma estudante, um estudante quisesse um conselho seu para seguir a medicina e a pessoa te perguntasse, Emanuela, o que é amar o que se faz? O que você responderia? Eu acho que amar o que se faz é você fazer todos os dias a mesma coisa e acordar no dia seguinte querendo fazer de novo. Sabe? Eu acho que isso aí para mim é amar o que se faz. E se eu pudesse dar um conselho para alguém que está entrando na área do transplante, né? Eu tenho minhas alunas hoje lá comigo na clínica também. Você dá aula também? Sim, tenho minhas fellows. E é o que eu falo com elas. Eu falo sempre o seguinte, ó. Entre porque você tem alguma afinidade, porque você quer fazer, porque você gosta de fazer. Porque ninguém consegue fazer a mesma coisa todos os dias, 12 horas por dia, se você não amar muito o que você faz. Uma hora você enjoa, ou você não faz bem, e aí você não vai para frente. Uhum. E você falou que dá aula. Como que funciona? É uma mentoria dentro da sua clínica? Isso, é uma mentoria, né? Um programa de fellow que a gente tem na clínica. E aí a gente recebe alunas do Brasil inteiro, aqui, alunas, alunos. E eles me acompanham lá e algumas vezes a gente tem os próprios pacientes desses alunos para que eles consigam colocar as mãos ali no batente mesmo, a mão na massa e aprendam a fazer. Ai, que bacana. Sim. Então você é multifunções, hein, Emanuela? Multifunções. Você faz muitas coisas. Sim. E como que é isso, assim, na sua casa? Você consegue desligar? Porque você falou que são 12 horas de trabalho. Tô falando da metade do dia. Então, quando você chega em casa como mãe, como esposa, como que você consegue conciliar esse tempo? Eu acho que o tempo tem que ter qualidade, não quantidade. Sou dessas, Tamara, assim, de pensar que eu tô ali com os meus filhos e que se eu tiver que ficar com eles meia hora, eles vão ter a melhor mãe do mundo naquela meia hora, sabe? Mas eu tenho muito tempo de qualidade com os meus filhos, com meu marido também. Meu marido é um dos meus maiores incentivadores, né? Hoje ele é meu sócio na clínica, é uma pessoa que, assim, se eu quiser dar um salto, ele coloca o trampolim para eu voar, sabe? Que bacana. E esse apoio é sensacional. Eu tenho o apoio da minha família toda dessa forma. E eu sou assim, né? Eu já quis tentar desacelerar. E desacelerar me adoece. É o seu ritmo. Esse é meu ritmo. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu gosto muito da minha família. Eu gosto muito do meu trabalho. E eu quero fazer as duas coisas. Por isso que eu não parei na minha licença maternidade, sabe? Eu fui direto. Justamente porque eu não queria deixar aquilo que eu achava que eu nasci para fazer de lado. Eu acho que eu ia perder uma oportunidade se eu tivesse parado ali naquele momento. Sim. E por que não? Por que a gente não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E é por isso que você tem equipe também, né? Sim, que você tem pessoas que são a sua extensão. Eu tenho uma equipe na clínica, tenho uma equipe na minha casa também. E a minha equipe na minha casa é que me sustenta para eu poder ir para a equipe da clínica. Ai, que legal, isso mesmo. Sim. Bom, a gente sempre faz uma pergunta que eu acredito que ela é a base mesmo de todo profissional, porque
Você falou que durante toda a nossa conversa, né, sobre o trabalho, que a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, você abriu mão de um momento ali da sua maternidade pelo trabalho. Então, tem que ter um sentido maior, tem que ter uma missão, tem que ter um propósito mesmo. Sim. Como que você quer ser visto pelas pessoas que você tem contato, que você, de certa forma, impactou? Então, como que você quer colaborar na vida das pessoas e ser lembrada por elas, Emanuela? Eu quero ser lembrada como uma pessoa honesta, como uma pessoa que em algum momento ajudou um ser humano, que fez diferente, que pegou na mão dele, acreditou no problema que ele tinha e ajudou ele a resolver esse problema, com honestidade, né, com amor. E é isso, sabe? Eu acho que é assim que eu quero ser vista, como alguém que mudou a vida das pessoas, né? Não adianta você só passar pela vida das pessoas. Você tem que entrar e mudar. Onde quer que você esteja, você precisa de mudar a vida de alguém. Uhum. O nome Inovare, ele já traz uma ideia mesmo, um sentimento de diferente, né? É diferente, a inovação. Isso. O intuito era esse mesmo, das pessoas lembrarem de você como algo inovador? Sim, sim. Ótimo. Porque eu sou assim, eu não consigo ficar... É o seu DNA, né? Exatamente, esse é o meu DNA. E o meu DNA, ele se aplica à minha clínica, ele se aplica a Inovare. Eu sou muito ávida a mudanças. Então, hoje eu participo de, no mínimo, 3 congressos anuais, para que eu possa trazer aqui para o Vale do Aço o que a gente tem de mais novo no mundo inteiro. Então, eu clamo por isso. Se eu não participo desses congressos, eu fico enlouquecida. Eu preciso de participar pelo menos de 3 congressos anuais para que eu consiga ter certeza que eu estou na frente de todo mundo. Aí, ok, ou pelo menos no mesmo nível, né? Mas sempre entregando com excelência, né? Exatamente. E os próximos passos? Você contou de Vitória, você tem a intenção de expandir a marca para outros lugares? Quais são os seus planos, os cursos também? Você tem a intenção de levar para Vitória junto? Você falou que se chama Fellow? Sim. A minha intenção é justamente essa, assim, levar... fazer da Inovare uma escola de transplante capilar. Uma escola. Tanto para médicos quanto para os profissionais da enfermagem. Porque o que eu vejo hoje que a grande dificuldade que os meus colegas eles têm para entrar para a área do transplante é não ter uma equipe adequada. E aí a gente vai abrir treinamentos para as equipes também. Tá? Então, sempre com muita ética, com muito profissionalismo e pensando nisso, né? De ver a minha marca, o meu DNA evoluindo na ciência capilar, sabe? Em rumo da ciência. Eu sempre gostei muito dessa área de estudo, de estudar, de ciência, de pesquisa, e eu acho que a gente tem uma quedinha para ir para esse lado aí. E um grande mercado também Exatamente. te esperando, né? Então, eu queria te agradecer, gente. Foi muito bom, né? Que bom. Passou assim, né? A gente nem viu acabou. o tempo passar. Eu quero te agradecer, principalmente por você ter escolhido Ipatinga, né? Apesar de que no início Ipatinga te escolheu, Exato. né? Mas você aproveitou essa oportunidade também para escolher a nossa cidade, para trazer algo inovador e grandioso que a gente ouvia falar e talvez a gente não imaginasse que nós teríamos essa possibilidade. Então, tenho certeza que muitos dos seus clientes, dos seus pacientes que estão aqui conosco, que chegou até aqui ao final desse podcast, está muito orgulhoso de você, de saber que uma pessoa investiu na nossa cidade, trouxe algo que eu tenho certeza que vai ser conhecido de Ipatinga para outros lugares. Sim. Então, assim, parabéns pela sua Obrigada. iniciativa e pela forma como você conduz a medicina de uma forma tão séria, né? A medicina nos últimos anos, ela cresceu muito, né? Ela se popularizou muito, mas ver médicos que querem se destacar não só pela técnica, mas pela humanização, realmente é algo que você merece mesmo, o sucesso que você tem, tá, Obrigada, doutora? muito obrigada. Então, te agradecer também por estar aqui no nosso podcast, por estar aqui no nosso canal. Tenho certeza que as pessoas aqui, muitas delas que não conheciam ainda a técnica, se sentiram mais seguras. Só de te ouvir, a gente fica
né? Falei, não, agora eu consigo mesmo fazer o procedimento e te parabenizar, né? Te desejar todo sucesso. As portas estão sempre abertas, sempre que você precisar contar alguma novidade, mais do que você já contou, as portas estão abertas aqui do estúdio, do nosso canal. E agradecer você que está aqui com a gente, que ficou até aqui conosco. Tenho certeza que foi uma história para te inspirar, você que é da área da medicina, você que pensa em fazer medicina, você que já é fã da doutora. Coloque aqui nos comentários se você teve alguma experiência com ela na clínica como paciente. Você quer deixar um recado para eles também, antes da gente finalizar? Sim, quero agradecer a oportunidade de estar aqui também falando tudo que, né, dessa área que eu considero uma área tão especial, uma área crescente. Obrigada pela oportunidade de estar falando isso e falando com muitas verdades, muita clareza para os meus pacientes. Espero que vocês tenham gostado. Contem comigo para o que precisar, né? Como eu digo para vocês, as portas da clínica estão sempre em aberto. Gente, e a clínica dela é muito bonita. Eu fui lá, né, amor? O Marcos foi comigo. Você realmente tem a sensação de que você está indo para casa. Então, ela tá com a casa dela de portas abertas para te receber. Obrigada. Então é isso, pessoal. Continue acompanhando aqui o nosso canal. Curta, comenta, indique para os seus amigos. Continue se inspirando aqui em tantas histórias legais. E para finalizar, não se esqueça, colabore!